Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com este humilde jornalista que vos fala, né? E nós teremos aqui, né, no canal a sua participação, né? Claro, já tem aí nos ajudado bastante, mas pode ser maior essa ajuda, né? Você pode clicar no joinha aí, deixar o seu like. E você pode se inscrever no canal, né, para que possa nos ajudar no engajamento aí, né, e nos ajudar no algoritmo. Nesse momento tão difícil e tenso, né, quando se fala muito em STF, do Judiciário Brasileiro, automaticamente o algoritmo tem nos prejudicado. Isso já desde 2022, está complicado, né? Mas nós estamos aqui, estamos seguindo, ainda existe essa ferramenta e até enquanto existir as plataformas e elas forem liberadas, nós estaremos aqui, né? Você sabe que se o Brasil não lutar, essas plataformas vão cair, né? Pelo menos aqueles que criticam o governo aí e STF vão cair. Mas vamos lá com as informações. Você pode nos ajudar aí, né, bastante, se inscrevendo e deixando o seu like aí, clicando no joinha. Vamos falar aqui de Ponta Porã, que está chegando aí, né, a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, que é a Exporã, né, o Espaço do Laçador. Vai ser o shopping do Laço Comprido na Exporã 2025, de acordo com matéria hoje divulgada pelo jornalista Antônio Coca, né. E esse Espaço do Laçador, né, vai ser uma novidade na Exporã 2025, que acontece de 10 a 14 de setembro no Parque de Exposições de Ponta Porã. E aí, né, os aficionados, amantes do Laço Comprido terão um espaço exclusivo para a integração, negócios de celebração da tradição. O Espaço do Laçador esse espaço definidos ao Laço Comprido, né? E a iniciativa é promovida pelo Sindicato Rural de Ponta Porã, em parceria com o Clube do Laço Lindo Amaral Cardinal, e promete ser um dos principais pontos de encontro da feira. O objetivo é valorizar e ampliar a visibilidade da modalidade esportiva que conquista cada vez mais adeptos no Mato Grosso do Sul e nas regiões de fronteira com o Paraguai. Aqui sempre foi muito forte, né? E mobiliza muita gente aí, né? Com raízes profundas na cultura do agronegócio. O Laço Comprido une gerações e mobiliza aí, milhares de famílias que vivem o campo, né, com paixão, com dedicação. E de acordo com a diretora do Sindicato Rural, Malena May, né, o espaço contará com uma estrutura robusta para receber o público com conforto e atrativos diversos, com baile carapé todos os dias até o início do show principal, bar privativo e praça de alimentação. Os estandes, né, de vendas com vestuários, acessórios e adereços típicos do universo do Laço Comprido, né? E Malena afirmou que está sendo tudo preparado, né, com toda a estrutura necessária para atender um público que cresce cada dia que passa, né? E a tradição do Laço Comprido, um esporte genuinamente sul-mato-grossense, e vem aí crescendo, né, cada vez mais, e foi uma boa, né, iniciativa por parte do Sindicato Rural e do Clube Lindo do Amaral Cardinal, esse Parque do Laçador, esse Clube do Laçador lá no Parque de Exposições Alcindo Pereira durante a Exporã 2025. E claro, né, além do baile carapé, que é sempre uma atração aqui nas laçadas, né, nos eventos de Laço Comprido que nós temos aqui em Ponta Porã, principalmente, né, ali no Lindo do Amaral Cardinal, vai ter outros shows, né, na agenda previstas. No dia 11 de setembro, o show é com Maria Cecília e Rodolfo. No dia 12 é com Menos é Mais e Zé Neto e Cristiano. No dia 13, a programação prevê Júlia e Rafaela. No dia 14, João Gustavo e Murilo, né? E o Sindicato Rural aí tem o apoio, né, da Fundação do Governo do Estado, tem apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, além do apoio da Câmara Municipal de Ponta Porã, FamaSul, Senar e mais, né, apoiadores, empresários, enfim, né, que estão sempre aí ao lado do
dos produtores rurais, né, nos eventos que são importantes aí para celebrar o agronegócio, que é o caso da Exporã, né, que esse ano aqui em Ponta Porã vai ser realizado de 10 a 14 de setembro. Portanto, a partir da semana que vem, né, dia 10, quarta-feira, começa a Exporã em Ponta Porã, né, que vai ter aí esse espaço do laçador, que vai ser a grande novidade da Exporã 2025. Vamos lá com as informações. Hoje começou, né, a farsa, né, de um julgamento, né, e a gente já sabe, né? Infelizmente o que acontece no Brasil é que nós já temos uma sentença, né, sentença de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não cometeu crime algum, né, e essa aberração jurídica, né, não deve ter outro resultado que não seja a condenação de Jair Bolsonaro. E o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal começou no dia 1º, praticamente, né, com a sustentação das defesas, e prosseguiu hoje, né, dia 2. O documento protocolado pelos advogados do ex-presidente indica uma série, infinitas irregularidades no processo, e alegam que a acusação se sustentam em narrativas, sem provas materiais, e que houve cerceamento de defesa em momentos decisivos. Todo mundo viu isso, todo mundo acompanhou. E na íntegra da defesa de Bolsonaro, os advogados Paulo Cunha Bueno e Celso Vilardi classificaram a ação penal na primeira turma do STF como um processo tão histórico quanto inusitado, marcado por um ambiente de massacre midiático. Segundo a defesa, os réus são tratados como golpistas, como culpados, muito antes de a defesa ser apresentada. Uma parte expressiva do país, a maioria da imprensa, não quer um julgamento, quer apenas conhecer a quantidade de pena a ser imposta, né? Foi o que argumentou a defesa. E a defesa ainda não realizou a sua sustentação oral no julgamento. O ex-presidente e outros 7 réus do Núcleo 1 respondem a 5 acusações. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, nada disso aconteceu. Organização criminosa armada, não teve. Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Não teve nada disso, né? Um dos principais pontos levantados é a negativa de tempo razoável para análise integral das provas. A defesa relata que recebeu links com 70 terabytes de dados apreendidos apenas 4 dias antes das audiências, né? O que é impossível você, né, ficar a par, né, de links com 70 terabytes de dados, né? Complicado. Não houve tempo de analisar a prova, né? Foi o que destacou a defesa. Os advogados sinalizaram que são milhares de documentos que nem sequer agora puderam ser analisados. Citando o parecer do professor Gustavo Badaró sobre a importância do acesso integral ao material probatório. Não houve tempo hábil para isso. E para a defesa, a decisão do ministro relator Alexandre de Moraes de manter o calendário das audiências, mesmo sem tempo hábil para examinar as provas, comprometeu o direito de ampla defesa. Comprometeu totalmente, né? E não há justificativa legal, nem tampouco razoabilidade em se suspender a realização dos interrogatórios da presente ação penal para aguardar a oitiva de testemunhas arroladas em outras ações penais. Outro ponto central é a contestação da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A defesa afirma que as declarações do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não foram voluntárias e estariam contaminadas por pressões externas, né? E uma dessas pressões, um desses momentos de pressão e de tortura, né, foi ao vivo, né? Ao vivo não, mas depois o vídeo foi amplamente divulgado, né? Naquele momento em que o relator Alexandre de Moraes ameaçou, né, o Cid e a família dele, né, se não prendesse, se não dissesse o que ele queria naquele momento, o que o STF queria, o que o relator quer, as famílias poderiam sofrer as consequências, né? Pai
esposa, filha maior de idade, enfim, ele falou isso, né? E essa colaboração de Mauro Cid não pode e não deve ser considerada, tendo em vista que afronta a lei e todos os princípios que norteiam uma delação premiada, uma colaboração premiada, né? E o documento inclui ainda trechos de mensagens atribuídas a Cid, reveladas pela imprensa, em que ele teria relatado pressões sofridas. Não ameaçaram, mas essa ameaça estava velada. Proibiu minha esposa e pai de me visitar. É o que ele conta em uma das mensagens citadas pela defesa de Bolsonaro. Os advogados também destacaram contradições na denúncia apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Segundo o texto, Bolsonaro é acusado ao mesmo tempo de liderar um suposto plano de golpe de Estado, de instigar os atos de 8 de janeiro e de mandar matar autoridades, mas nenhuma dessas acusações teria sido comprovada. A verdade é que a muitos não interessa e que há uma única prova que atrele, e que não há, né, uma única prova, uma sequer, você não acha, né, que atrele o peticionário ao plano, a esse plano chamado Punhal Verde e Amarelo, ou também aos atos do 8 de janeiro. E, ao fim, a defesa pede a absolvição de Jair Bolsonaro, sustentando que o processo foi conduzido com violações ao devido processo legal. Todo mundo sabe disso, aconteceu. Mas o STF não está nem aí, já estão atropelando os advogados, né? A OAB não fez nada, já estão atropelando a Constituição e eles simplesmente querem tirar um opositor do caminho e jogá-lo na papuda, que é o Bolsonaro e mais alguns de seus mais importantes aliados. Não importa como, não importa de que forma, eles não conseguiram prender Bolsonaro por corrupção, não conseguiram provar absolutamente nada. Eles precisam tirar o Bolsonaro do caminho, e o caminho é esse, querem jogar o Bolsonaro na papuda, simplesmente assim, do jeito que eles querem, sem crime algum cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sem crime algum cometido pelos aliados do presidente Bolsonaro. Então, vai ser difícil. Agora, será que vai ter reação? Será que os políticos de oposição a esse governo, de oposição a esses desmandos do STF vão ter forças para reagir? Será que a população vai deixar isso acontecer impunemente, passivamente? A questão é que a coisa está difícil. Está difícil e a aberração jurídica começou, né? Ontem eu falava sobre isso, dessa que é a maior aberração jurídica, né? De um julgamento político de Jair Bolsonaro e seus aliados, né? Bom, vamos seguindo com as informações aqui, porque não tem como não se revoltar com as mentiras, né? As narrativas, esse golpe de Estado fictício aí do Alexandre de Moraes, não é nem do STF, do Alexandre de Moraes, e claro, quem está ali, o Cristiano Zanin, advogado do PT, advogado de Lula, né? Hoje ministro do STF. Flávio Dino, até ontem ministro da Justiça, e que tem muito envolvimento no 8 de janeiro, né? E tem aí o Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do STF, aquele que diz que derrotou o bolsonarismo, né? Ou também o dono da frase perdeu o mané numa mola. E que uma dessas senhoras aí presas, né, escreveu lá na estátua da Justiça, ali na frente do STF, a mesma frase proferida por ele, pegou 17 anos de cadeia, né? E tem declaradamente o Alexandre de Moraes, que simplesmente odeia Bolsonaro e quer vê-lo na papuda, não quer vê-lo no presídio militar. Então, não há como pensar em uma outra coisa e não há como se revoltar com uma situação como essa, né? Quem realmente prima pela justiça, né? Quem preza pela justiça, independente de lado político, não é a favor disso. Agora, esquerdista, aqueles cérebros empedrados, né? Aquilo ali já não tem mais jeito. Isso aí, se virar comunismo amanhã, se virar ditadura amanhã, eles vão dizer que tá bom. Aquela velha história da mosca, né, e abelha, né? Difícil você convencer
a mosca que lixo e merda, né? Que ela é pior que o mel, né? Difícil, não tem. Vai dizer pra mosca que o mel é melhor? Difícil, né? Essa é uma história que se repete há muito aí, mas é o que representa hoje a situação. É só esquerdista apoia essa aberração jurídica aí. E o Alexandre de Moraes, mandou aquele recadinho de novo, né, de ninguém vai mexer com a soberania do Brasil, aquela história que o Maduro também cansa de falar, né, só que agora tá quietinho. E o ex-assessor e conselheiro do presidente norte-americano Donald Trump, Jason Miller, ele afirmou que os Estados Unidos não negociam com terroristas. A declaração reage à declaração do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, que não negociará a soberania do Brasil. Abre aspas para Jason Miller. Seria sábio para o STF e Alexandre de Moraes saber que os Estados Unidos não negociam com terroristas, escreveu Miller no X. E a fala de Moraes ocorreu hoje, durante a abertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, por suposta tentativa de golpe de Estado. Na ocasião, o ministro afirmou que a soberania nacional é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e que não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. Ele não citou Trump ou a ofensiva norte-americana diretamente, mas sugeriu que tratava das recentes sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou, jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário, segundo disse o Moraes. E o deputado Eduardo Bolsonaro do PL compartilhou o post de Miller e comemorou a publicação. Ele mantém a interlocução com o ex-assessor de Trump e com outros integrantes do governo dos Estados Unidos. Em seu discurso, Moraes também disse que se descobriu uma verdadeira organização criminosa que teria tentado coagir o STF e submeter o tribunal ao crivo de outros estados estrangeiros. Aquela história, né? De acusar os outros do que você é, né? É o que faz o STF hoje. Segundo o ministro, houve condutas dolosas e conscientes de um grupo que agiu de forma covarde e traiçoeira. E aí ele está se referindo ao Eduardo Bolsonaro, né? Que ele mesmo chamou de bananinha, de covarde quando foi lá para os Estados Unidos, agora está aí, né? Acusando ele de crimes contra a soberania. O governo Trump adotou medidas contra ministros do STF, cassou vistos, incluiu Moraes na lei Magnitsky e impôs restrições econômicas como bloqueio de bens e contas ligadas ao sistema financeiro norte-americano. Foi a resposta e respostas que virão mais fortes, né? O próprio presidente Donald Trump, hoje à tarde, ele fez um pronunciamento, né? E mandou um recado para o Brasil, para o governo brasileiro, para este desgoverno aí. Fez um discurso impactante, né? Ali na Casa Branca, né? Ali no norte. Eu falei lá no começo, né? Que os ventos do norte iam soprar aqui no sul. E durante a fala, que ocorreu em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro, Trump mandou um recado ao Brasil. O presidente americano acusou o governo brasileiro de prejudicar os Estados Unidos economicamente, ao lado da Índia e da China, que, segundo alega, matam os Estados Unidos com as tarifas comerciais. E vem mais sanções por aí, né? Resta saber se o governo vai continuar, né, dobrando a aposta. E até quando, né, o povo vai ficar pagando por essas bravatas e essas pilantragens, bandidagens aí desse desgoverno. E o tenente-coronel Mauro Cid, delator e réu no processo sobre suposta tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, solicitou a baixa do Exército. A defesa jurídica do militar confirmou a informação no primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal e em 2 de setembro, né, hoje. A manifestação dos advogados de Cid abriu a fase das sustentações orais e o delator foi o primeiro a firmar acordo de colaboração. Em seguida, falaram, né, as defesas de outros 7 acusados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou vão falar durante o decorrer do processo. Segundo o advogado Jair Alves Ferreira, a solicitação de baixa ocorreu porque Cid não tem mais condições psicológicas de continuar como militar, segundo reportagem do site G1.
O oficial afirmou a interlocutores que considerou o acordo de delação um processo traumático por envolver não apenas Bolsonaro, mas também generais de alta patente, como Walter Braga Neto e antigos colegas de farda. E nada foi comprovado, nem contra o Mauro Cid, né? A única coisa que foi comprovada aí é que ele foi coagido para falar o que o STF queria. Durante as alegações finais, a defesa destacou que a colaboração teve um alto custo para Cid, que passou a enfrentar isolamento dentro da corporação, recebendo o tratamento de traidor. Os advogados sustentaram, no entanto, que a delação foi determinante para expor elementos centrais da hipotética tentativa de golpe. O pedido de desligamento das Forças Armadas foi apresentado há cerca de um mês e ainda aguarda a decisão. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, né? Porque a Coop Home Office vem com um projeto fantástico, espetacular para Ponta Porã, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. O Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop Home Office que vem com esse belíssimo empreendimento, esse prédio que tem aí, já está em construção há 3 anos e 7 meses, né, de obras ininterruptas. Você pode conhecer indo ali na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João, conhecer esse prédio aí já em fase de conclusão. Você vai conhecer o nosso plantão de vendas que fica localizado ali mesmo, na frente do prédio, né, já em fase de conclusão. Você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto pelo térreo, né, da Rua Deputado Aral Moreira ali. É ali no térreo, né? Antes de você subir para o segundo andar fazer suas compras, você vai ver, já vai avistar ali a belíssima maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai entender, através da maquete, todo o funcionamento, né? Como é que vai funcionar o prédio da Coop Home Office aqui em Ponta Porã. E o nosso plantão de venda, os nossos profissionais estarão prontos para te atender da melhor forma possível ali. E eles vão mostrar para você que é perfeitamente possível você alcançar o sonho de adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Você vai ver, porque você vai conhecer os planos e aí você vai ter ideia de que é perfeitamente um sonho alcançável obter um apartamento ou uma sala comercial ali no prédio da Coop Home Office, incorporadora e construtora Coop, né, que vem aí com esse projeto maravilhoso para modernizar e deixar a nossa princesinha dos Ervais ainda mais bonita. Também estamos com o Bob's Ponta Porã. Bob's Ponta Porã conosco desde o mês de julho, né, quando inaugurou a sua loja aqui, né, no seu estabelecimento aqui, e o endereço do Sabor dos Encontros fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Sabor dos Encontros do Bob's, né? O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta aí, que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de mais de 7 décadas, 70 anos, isso dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar, né, de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos. Como? Virando um Bob's Fan. E como é que você vai virar um Bob's Fan? É só acessar o site do Bob's, o bobs.com.br, e ali você vai fazer o seu cadastro, vai deixar o seu nome, todos os dados certinho ali. E nesse cadastro você vai gerar cupons, né? Os cupons promocionais, e a partir daí você vai aproveitar, né, do melhor do Bob's, esses descontos e benefícios exclusivos que tem todo o cardápio aí, né, do Bob's, os sanduíches, os vários formatos,
acompanhamentos, sobremesas, os melhores milkshakes aí, né, do Bob's Ponta Porã. Também você vai ter saladas, café da manhã, enfim, né, tudo que tiver de bom e gostoso no cardápio do Bob's Ponta Porã, você vai ter acesso com os cupons promocionais quando você fizer sua inscrição no bobs.com.br e virar um Bob's Fan. Então não deixe de aproveitar descontos e benefícios exclusivos. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para ficar e fazer a alegria da população da fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Vamos lá, seguindo com as informações aqui. Em entrevista coletiva, parlamentares criticaram a condução do julgamento de Jair Bolsonaro e sinalizaram perseguição política, né? Aconteceu uma coletiva hoje em Brasília e os parlamentares de oposição eles estão articulando, né, para a votação da anistia. Deputados da oposição intensificaram hoje a articulação em torno do projeto de anistia em resposta ao início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Depois de uma reunião, os representantes criticaram a condução do processo pelo ministro Alexandre de Moraes e sinalizaram perseguição política. O deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, líder da oposição, declarou que a votação da anistia é prioridade e deve ocorrer ainda nesta semana. Segundo o parlamentar, já existe o acordo com outros partidos e o tema será levado à reunião de líderes marcada para as 14 horas. Zuco destacou que a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicano, será intensificada para incluir projetos na pauta com urgência, né? A expectativa de que haveria uma reunião de líderes hoje, mas a gente não tem informação se ela aconteceu. Ao comentar o julgamento, Zuco alegou que há toda a armação e perseguição política contra Bolsonaro, classificando as acusações como injustas, né? Um avô de 70 anos, um pai de família sendo acusado por reuniões políticas, por subirem em palanque, foi a afirmação de Zuco. E a gente está vendo claramente que nenhum crime evidenciado aconteceu. Vemos uma clara evidência de revanche e perseguição. Ele também mencionou a mobilização prevista para o 7 de setembro, que deve ocorrer em todas as capitais, com foco na defesa da anistia e no protesto contra o julgamento. Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, líder da minoria, também criticou a atuação de Moraes e apontou parcialidade. Segundo ela, o processo está sendo julgado na turma e não no plenário. Não há prova robusta de qualquer crime que ele tenha cometido. Em um país sério, esse processo teria sido declarado nulo desde o início. Nada mais é do que uma perseguição política. Ela classificou o julgamento como um capítulo triste da história brasileira e declarou que a oposição seguirá denunciando as supostas arbitrariedades, mesmo que isso custe a nossa liberdade e os nossos mandatos, referindo-se aos mandatos, né, de deputados. O vice-líder da oposição, Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, argumentou que uma possível condenação de Bolsonaro fortalece a necessidade da anistia para pacificar o país. Segundo ele, com essa condenação vão cair todos os argumentos de que não teria como levar adiante o projeto. Estamos cada vez mais próximos da aprovação da anistia para pacificar o Brasil, virar a página e olhar para frente. Anistia já, foi o que afirmou Sanderson. Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, líder do Partido Novo, declarou que o Brasil vive um estado de exceção e disse que o STF age politicamente. O tribunal já nem pode ser chamado exatamente de Tribunal de Justiça, porque não está fazendo mais justiça, está fazendo justiçamento, não apenas com Jair Bolsonaro, mas também contra milhares de brasileiros que não tiveram direito ao devido processo, segundo disse Van Hatten. Ele também citou declarações do ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, para indagar a legalidade das prisões relacionadas ao 8 de janeiro e disse que a anistia é essencial para pacificar o país. Agora, em relação a essas declarações, essas mensagens que estão sendo mostradas pelo Eduardo Tagliaferro, né? Não tem mais por que manter esse julgamento, né? Foi baseado tudo em cima de mentiras, né? Tudo em cima de mentiras, fora as outras perseguições que a gente vê. Eles estão perseguindo jornalistas, perseguindo pessoas aí que eles não gostam, simplesmente adversários políticos, né?
De fato, né, o que o Van Hatten falou ali, o deputado Marcelo Van Hatten do Rio Grande do Sul falou é verdade. Né? Não tem nem como, nem pode mais ser chamado de Tribunal de Justiça hoje o STF, principalmente essa primeira turma do STF. É perseguição política descarada, né? Nós estamos vendo isso aí. Infelizmente é o que tem acontecido no Brasil. E a grande questão é, o Senado não consegue reagir. Todo mundo fala, tem rabo preso, mas é uma situação muito complicada, porque essa situação vai se voltar contra o Senado em breve, e eles precisam entender isso aí, né? E o povo precisa pressionar. Político tem medo de povo na rua, o povo precisa pressionar. Vamos falar aqui no Mato Grosso do Sul um pouquinho, vamos falar que o ex-governador Reinaldo Azambuja não vai ser o único filiado ao Partido Liberal no evento do dia 12. Aliás, não vai ser mais dia 12, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Com o Reinaldo no comando, o PL vai ganhar 18 prefeitos, chegando a 23, somando os 5 eleitos pelo partido no ano passado. Entre os novos filiados, o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, prefeito de Itaquiraí, Thales Tomazelli, de Iviema, Juliano Ferro Bonito, Josmail Rodrigues, do PSDB, né? Mundo Novo, né? Rosária de Fátima do PSDB, Jardim, Guga, né? Anastácio Cido, Caracol, Nego Pagliosa, Novo Horizonte do Sul e de Paranaíba, Michael Queiroz. O PSDB continuará com o maior número de prefeitos, pelo menos por enquanto. O partido elegeu 44 e ficará com 26 após a saída de 18. Porém, outros prefeitos devem se filiar ao PP para acompanhar Eduardo Riedel. A cerimônia de filiação do Reinaldo Azambuja estaria prevista para o dia 12, né? E o Diretório Nacional do Partido Liberal PL, presidido por Valdemar da Costa Neto, adiou a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja, hoje no PSDB. Conforme antecipado pela mídia, a filiação ocorreria no mesmo dia que o Supremo Tribunal Federal, o STF, deve encerrar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. E o Diretório Nacional do Partido, através de ofício 03/2025, assinado pelo presidente Valdemar da Costa Neto, comunica que, em virtude do julgamento do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, remarcou o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja para o dia 21 de setembro. E é o que disse, né? Esse comunicado aí por parte do PL Nacional. Portanto, mais um pouquinho vai ter que esperar, né? E a gente tá vendo aí que pegou muito mal marcar para o dia 12 essa filiação do Reinaldo Azambuja, que não é unanimidade dentro do partido, e a coisa não ficou boa, né? E está adiado aí para o dia 21 de setembro. Agora vamos falar de coisa boa, mudar um pouco o assunto, né? Pelo menos uma coisa que dá um certo alento, e, para variar, o alento vem do agro, né? Não há atividade tão dinâmica quanto a agropecuária do Brasil. No primeiro semestre de 2025, o setor registrou 10% de crescimento em relação ao mesmo intervalo de 2024. Em igual período, os setores de serviços e da indústria cresceram 2% e 1,7%, respectivamente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expansão econômica do país ficou em 2,5%. Se o IBGE está falando, o crescimento é até maior, né? É como se uma fazenda que produz 100 toneladas de algodão aumentasse a safra em 10 toneladas, enquanto que a indústria fabricasse menos de 2 toneladas de tecido a mais, e a loja da esquina vendesse praticamente o mesmo volume. Com um detalhe, todas as atividades precisam da agropecuária para funcionar. O campo gera a matéria-prima para a indústria transformá-la no produto à venda ou no varejo, né? E antes de a matéria-prima chegar à fábrica, a agropecuária gera quase 9% do produto interno bruto, o PIB do Brasil. A transformação dos produtos agrícolas pela indústria gera outros 6%, a agroindústria nesse caso. E nessa fase são feitos itens como celulose, papel, tecidos de algodão, cortes de carne, embutidos, couros, biocombustíveis, cosméticos, sabonetes, etc. E, além disso, tanto no campo quanto na agroindústria, há emprego em massa no setor de serviços. A gama de profissionais vai de técnicos, veterinários, engenheiros e gestores, até os caminhoneiros que transportam a carga. Juntos, somente com os trabalhos para o agronegócio, geram 12,9% do PIB nacional. E na agropecuária, também o setor de serviços responde por mais de 1,4% de toda a riqueza do país.
De acordo com a Universidade de São Paulo, a USP, o agronegócio responde por quase 30% de toda a economia brasileira. Os 10% de crescimento da agropecuária mostram o quanto o agro vai bem, né? E quando, né, o agro vai bem, o país encontra um jeito de crescer. Não fosse o agro, né? Não fosse o agro, esse país, né, e essa classe, esse país tinha se arrebentado, né? E a classe que já foi chamada pelo presidente Lula de fascista, né, é o que mantém esse Brasil ainda de pé, né? Então, é isso aí, né? O agro sempre comandando o crescimento do país. E, se nós estamos falando de agro, vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte é uma empresa de profissionais, né, dedicados, uma empresa de planejamento e de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E, como eu disse, tem aí em seus quadros, né, profissionais experientes, né, que têm ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte, né, as equipes da Solo Forte trabalham colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã e toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. As equipes, né, da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E também são implementadas práticas, né, que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso, né, diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. Os profissionais da Solo Forte trabalham sempre utilizando tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas abundantes, né, fartas e de alta qualidade. É a Solo Forte que está sempre trabalhando aí com o pequeno e grande produtor em Ponta Porã, em toda a região de fronteira. Quem está conosco também é a Conveniência Baturité, ali na Rua Baltazar Saldanha, né? Em frente à AGESU, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E a Baturité, que está ali naquele grande espaço, aconchegante espaço, ambiente familiar, né? Pronto para te receber, você tomar uma cervejinha gelada, você tomar um uísque, tomar uma vodka, ou aquela cachaçinha de Minas, né? Aquela cachaça de Minas que muita gente gosta, né? A cachaça de Minas é uma das melhores do Brasil. E lá você vai encontrar, tem vários sabores e também as raizadas que são a grande atração. E para aquelas pessoas que não bebem, né, que não gostam da bebida alcoólica, ou que não estão podendo beber, e para a criançada tem as variedades de sucos e refrigerantes ali, né, também doces e salgados. E cerveja em promoção, a cerveja Amstel Long Neck, né, tá em promoção, né, 12 unidades de garrafinhas, né, Long Neck, 12 unidades, R$ 35,90 em promoção lá na Baturité Conveniência. E você também, né, que não gosta de pegar fila nos grandes supermercados, é só se dirigir à Conveniência Baturité, que lá é uma conveniência bastante surtida e com certeza você vai achar lá o que você precisa, né? As mensagens estão chegando aqui hoje, o telefone não parou, né? Por enquanto não tem nenhuma novidade muito pesada, a não ser que chegou agora, daqui a pouco a gente confere. Vamos seguir com as informações aqui. Nós falamos da situação da filiação que mudou, né? Da filiação de Reinaldo Azambuja que mudou do dia 12 para o dia 21 de setembro. Agora temos a informação aqui da Anvisa, e essa é uma informação importante, né? A gente precisa passar a informação para o pessoal ficar de olho. E qual que é a informação? A Anvisa está ordenando a retirada de uma linha completa de alimentos infantis, né? E um lote de molho de pimenta também vai ser recolhido. Vamos passar essa informação aqui, né? Porque é uma informação boa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou no Diário Oficial da União da última quinta-feira, dia 28, uma série de resoluções que
determinam medidas preventivas contra diferentes produtos no mercado brasileiro. Entre as decisões está a proibição integral da linha de alimentos infantis da marca PF Danina, além do recolhimento de um lote de molho de pimenta da marca Ubon. De acordo com a resolução RE número 3.279, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os produtos da empresa, dessa empresa PF Danina, Nutrição Infantil Limitada. O motivo foi a constatação de que a fabricante Vila Frate Alimentos Limitada não possuía a licença sanitária necessária para produzir alimentos infantis e alimentos de transição para lactentes, né, e crianças de primeira infância. Segundo o relatório citado na decisão emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a empresa também não cumpria boas práticas de fabricação exigidas. Isso aí deve ser relaxismo, né? Depois da publicação da resolução, a PF Danina divulgou nota em que afirma ter recebido com surpresa pela suspensão das operações e destacou que todos os produtos do PF Danina possuem registros ativos da Anvisa. Além de acrescentar que a determinação não está relacionada a problemas de qualidade ou segurança dos produtos e que a Anvisa não identificou nem alegou qualquer irregularidade nos alimentos em si. A PF Danina informou ainda que em nenhuma análise dos produtos do PF Danina apresentou resultado insatisfatório e que a medida estaria ligada ao processo de regularização do fornecedor junto à Covisa, em São Paulo. Por fim, declarou que, em respeito aos elevados padrões de qualidade e compromisso com a segurança regulatória, foi suspensa, né, imediatamente as vendas, as entregas e campanhas publicitárias pagas na manhã em que a medida foi publicada, ou seja, na última quinta-feira, dia 28 de agosto. Outra medida determinou o recolhimento de um lote de produto de molho de pimenta, né, pimenta extra forte Ubon, da empresa Temperos Cali. E a Anvisa informou que o lote apresentou um resultado insatisfatório em ensaios de laboratório que identificaram 31,4 miligramas quilos, né, de dióxido de enxofre, substância que não estava declarada no rótulo. De acordo com a resolução, essa presença da substância sem a devida informação descumpre a legislação sanitária vigente e, por isso, a agência determinou o recolhimento, a suspensão da comercialização e a distribuição e uso do lote afetado. Deixa eu ver o número do lote. 451-2823. 451-2823. E além dos alimentos, a resolução RE número 3.282, suspendeu a comercialização e fabricação do produto creme corporal multifuncional Adeus, fabricado pela empresa JSA Indústria de Cosmético Limitada. O motivo foi a regularização indevida do produto como cosmético, quando na verdade apresentava atividade farmacológica, o que contraria a lei número 6.370/1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária de medicamentos e correlatos. Tá aí, né? A informação como utilidade pública. Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, né? Que nós preparamos 30 minutos, já passamos os 30 minutos aqui. Mas a Futura Soluções Agrícolas, né? Que vem sempre aí com a melhor solução para o homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, e também o distribuidor da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt, que é uma empresa fabricante, né, especializada em fábrica de filtros de alto desempenho para diesel e que está presente em mais de 12 países. E claro, aqui em Ponta Porã, o distribuidor para o Mato Grosso do Sul é a Futura Soluções Agrícolas, que surgiu aí, né, há 11 anos com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais e urbanos também, né, que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E claro, tem como visão, começou com a visão, né, de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã,
Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Amambai, Paraguai. E suas redondezas, consolidando a atuação em todo o Mato Grosso do Sul, expandindo para a região centro-oeste e a longo prazo, né, se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio de todo o Brasil e Paraguai. É a Futura Soluções Agrícolas, que fica ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, né? E está sempre pronto para atender com as melhores soluções os produtores rurais, né? Aqui de Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Bom, o esporte não tem nada, a final da 8ª edição lá da Copa Integração dos Assentamentos acabou não acontecendo, houve uma briga, né? Foi feio, né? Os envolvidos na briga com certeza serão punidos pelo sempre rigoroso comitê disciplinar da competição, organizada por Paulinho Vieira e sua equipe, e não houve final por causa de uma briga generalizada. Então houve o jogo do terceiro e quarto colocado, mas a final acabou sendo interrompido por uma briga. Então nós estamos sem esporte para esse programa, né? E o Campeonato Brasileiro também só vai ser realizado aí no final de semana. Libertadores também parada, Copa do Brasil também parada, então teremos poucas coisas aí, né? Teremos aí as seleções, né, sendo movimentadas aí, e os bastidores dos clubes e seleções com as grandes novidades e atrações esportivas aí, pelo menos no meio do futebol. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, né, com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.